Olá, hoje, bem-vindos a mais este vídeo, em primeiro lugar. Hoje quero-vos falar da vida, mas quero-vos falar também da morte. E quero-vos falar da esperança. E quero-vos falar sobre aquilo que viemos aprender nesta passagem, neste mundo. Há uma pergunta que todos nós fazemos em qualquer momento, algum momento da nossa vida, ou às vezes até em vários momentos. Às vezes fazemos essa pergunta em silêncio, outras vezes fazemos com lágrimas a escorrer nas nossas faces. Outras vezes fazemos com um profundo sentimento de revolta. E também, por vezes, somos capazes de a fazer quando estamos diante de uma cama vazia, de uma cadeira vazia, ou de uma fotografia antiga, de uma voz que já não atende o telefone. E a pergunta é: o que é a morte? Certamente já fizemos esta pergunta, todos nós. E por detrás dessa pergunta surgem e existem outras perguntas ainda mais profundas. O que é a vida? Quem somos nós? Porquê é que nós estamos aqui? Para onde é que vamos? E como é que nós podemos continuar a viver quando alguém que amamos profundamente, deixou de estar fisicamente connosco, já não se encontra connosco? É curioso, sabem? Porque este tempo revela exatamente isso. Estamos nos píncaros da civilização. Temos inteligência artificial, carros elétricos, satélites, redes sociais, telemóveis que sabem mais da nossa rotina e da nossa vida do que nós próprios. Mas quando confrontados com a morte, diante da morte, continuamos como uma criança perdida no escuro. E talvez o problema não seja a morte em si. Esse não é o problema. Mas torna-se um problema quando, e pode ser, quando nós entendemos que fomos ensinados a olhar para a vida apenas como matéria. Já pensaste nisso? Olhar para a vida como se o ser humano fosse só o corpo, consumo, aparência, produtividade, currículo, likes, contas para pagar e colesterol para controlar. E convenhamos, se a vida fosse apenas isso, já pensaram? A morte seria mesmo uma tragédia sem qualquer sentido. Seria como trabalhar ano após ano, anos a fio para comprar uma casa, por exemplo, para no fim descobrirmos que o contrato não era um contrato de compra e venda, era de aluguer. E ainda por cima, o senhorio não avisou. Trágico, não era? Então vou-vos falar daquilo que nos dizem os ensinamentos barrais acerca deste tema. Os ensinamentos barrais convidam-nos a olhar para a vida e para a morte com outra profundidade. Mas não como uma fantasia,
nem como uma fuga da dor, nem com frases feitas, mas fazem-nos olhar e ajudam-nos a olhar para a morte com uma visão espiritual, lúcida e profundamente humana. É uma verdade. A morte dói, traz dor, causa sofrimento, causa medo. A saudade dói. A ausência dói. Mas a morte não é o fracasso da vida. A morte é, sim, uma passagem, um trânsito. E a vida, a nossa vida, esta vida é uma escola sagrada e que pode ser divina quando é entendida através do amor e da vontade de Deus. Então, a primeira ideia que precisamos refutar é a de que o ser humano não é matérias, não é apenas matéria, não é somente um corpo. A primeira coisa que precisamos compreender é esta. Nós temos um corpo, mas aquilo que nos constitui não é apenas o corpo. O corpo pertence sim a este mundo contingente, a este mundo material, a este mundo físico, sujeito às leis da existência, ao nascimento, ao crescimento, à doença, ao envelhecimento e um dia o próprio regresso à origem, à terra. Assim, o corpo tem fome, tem sede, tem sono, tem dores nas costas, tem exames para fazer, tem consultas para marcar e tem aquela mania de nos lembrar que depois dos 40, quando dormimos mal, dormir mal já é considerado um desporto radical. Amigos, a verdade é que dentro de nós há uma realidade mais profunda. Dentro de nós há consciência. Dentro de nós há amor. Dentro de nós há memória. Dentro de nós há a capacidade de escolher. Há um desejo de sentido. Há uma sede de infinito que nada que exista no mundo material jamais é capaz de preencher de uma forma completa. Nós podemos ter uma casa maravilhosa, podemos ter toda a comida que quisermos, podemos ter um trabalho que gostamos, conforto, férias, tecnologia, entretenimento, tudo aquilo que materialmente possamos desejar, mas ainda assim podemos não nos livrar de sentir o vazio. E porquê é que isto acontece? Porque a alma não se alimenta apenas de coisas. A alma precisa de sentido, aquilo que nos conecta com o divino. Precisa de amor, precisa de serviço, precisa de beleza, precisa de verdade, precisa que se estabeleça a conexão com a sua fonte, com o divino, com Deus. Nos ensinamentos bahá'ís, a realidade essencial do ser humano é exatamente a alma racional e imortal. O corpo é o instrumento. A alma
A alma é a realidade que dá luz ao instrumento. O que é um cadáver? Um cadáver é um corpo sem alma. É como uma lâmpada e a eletricidade. Deixa-me dar-vos esta imagem. A lâmpada e a eletricidade. Quando, por exemplo, a lâmpada se parte, a luz deixa de aparecer naquela forma. Mas isso não quer dizer que a eletricidade tenha morrido. A fonte não se extinguiu, nem acabou. A energia não deixou de existir. Assim, também, quando o corpo termina a sua função neste mundo, a alma, a nossa alma, não deixa de existir, porque essa é a luz. E essa luz provém da energia. A morte apenas muda a forma de relação. Ela é incapaz de apagar essa realidade mais profunda, a realidade do amor, a realidade da criação e do divino, a realidade que criou o ser humano. Então, podemos olhar para a vida de outra forma, olhar para a vida como uma escola do espírito. Se somos seres espirituais que vivemos esta experiência física do aqui e do agora, então a pergunta muda. E deixamos de perguntar apenas como é que eu posso viver mais? Como é que eu posso ter mais? Como é que eu posso controlar tudo o que está à minha volta? E saímos desta visão que nos faz fazer estas perguntas para uma outra, a que vos enunciei, e passamos a perguntar: que tipo de ser humano eu estou a tornar-me? Porque o propósito da vida não é apenas passar por este mundo e sem crescer. O propósito é passar por este mundo e aprender e crescer nele. Então a vida é verdadeiramente uma escola. E como em todas as escolas, ou qualquer escola, ensina-nos através de lições fáceis, lições difíceis, provas surpresa, obstáculos, dificuldades e até alguns colegas que parecem que foram ali colocados apenas para testar a nossa paciência espiritual. Mas há também o outro lado. Há as lições de alegria, há as lições de amor, há as lições de perda, há as lições de humildade, há as lições de perdão, há as lições de desapego e há lições que só entendemos muitos anos depois. Então, queridos amigos, o propósito da vida, à luz dos ensinamentos Baha'is, é desenvolver as qualidades da alma, as qualidades e as virtudes que se podem praticar e que em potencialidade estão dentro de nós. O amor, a justiça, a generosidade, a paciência, a verdade, o serviço, a compaixão, a misericórdia, a coragem, a humildade, a pureza de coração. Essas qualidades não são efeitos religiosos. Essas qualidades são efetivamente os órgãos da alma, assim como os braços, as pernas e os sentidos são os órgãos do corpo.
Assim como o corpo precisa de olhos para ver, ouvidos para ouvir, pulmões para respirar, a alma precisa de virtudes para poder viver plenamente na realidade espiritual. E essa é a nossa verdadeira realidade. Não a material, mas sim a espiritual, porque é mais elevada. Desculpem. E é aqui que eu vou trazer-vos uma das metáforas mais belas que eu já ouvi. É a metáfora do feto no ventre materno, que produz esse milagre que é o ser humano através da vida. Sim, a metáfora do feto, e que mostra como esta vida é uma preparação. Imaginem um feto, uma célula, um feto que cresce no ventre da mãe. Durante meses, aquele pequeno ser vive num mundo limitado. Mas lá dentro existe tudo o que ele precisa. Há o calor, há proteção, há alimento, há amor, há crescimento. Mas o bebê não tem consciência nem conhece o mundo exterior. Mas o bebê já existe nesse mundo exterior, através do ventre da mãe. Se o bebê pudesse pensar como nós, imaginem, talvez ele dissesse: este é o meu mundo. Não existe nada além disto. É o que eu conheço. Aqui encontra-se tudo o que eu conheço. E tem tudo aquilo que eu preciso. E, no entanto, enquanto ele está no feto da mãe, naquele processo de crescimento e desenvolvimento dos apetrechos para este mundo exterior, algo extraordinário acontece. Ele desenvolve olhos, mas ainda não consegue ver o sol e usá-los. Ele desenvolve os pulmões, mas ele ainda não respira o ar que nós respiramos. Ele desenvolve mãos, pernas, braços, mas ele ainda não caminha, ele está na posição fetal. Ele desenvolve mãos, mas ainda não é capaz de tocar o rosto da mãe. Ele desenvolve os ouvidos, embora ainda não seja capaz de compreender plenamente as vozes e os barulhos que o rodeiam. Mas ele existe, já formado com aquilo que necessita para o mundo exterior. Mas esse é apenas o mundo onde ele vive. Tudo aquilo que ele desenvolve no ventre da mãe só vai fazer pleno sentido quando? Depois dele nascer. Agora vamos pensar em nós, que estamos aqui, agora. Talvez este mundo seja, para a nossa alma, como o ventre materno. Já pensaram nisso? Vivemos aqui durante um tempo limitado. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Durante esse período aprendemos, sofremos, amamos, erramos, caímos, levantamos, recomeçamos e muitas vezes não conseguimos entender porque é que precisamos de desenvolver certas qualidades. Porque a necessidade de desenvolver a paciência? Porque a necessidade de desenvolver o desapego? Porque a necessidade de desenvolver o perdão? Porquê desenvolver o amor quando o amor nos torna vulneráveis? Porquê servir? Porquê o serviço? Quando este mundo em que vivemos parece que apenas permeia o egoísmo. Porquê a fé?
quando não conseguimos ver tudo. Talvez porque essas qualidades sejam para a alma aquilo que os olhos, os pulmões e as mãos são para o nosso corpo. São faculdades espirituais. Faculdades essas que nos prepararão para uma realidade mais ampla. Uma realidade que ainda não é visível aos nossos olhos, tal qual o bebê no ventre da mãe. Do ponto de vista do bebê, o feto, o nascimento parece uma explosão. O bebê nasce a chorar, parece que com dor. É uma ruptura, uma perda. Ele sai do conforto do feto. É o fim do mundo conhecido. Mas, do ponto de vista da vida, o nascimento é abertura. É a entrada num mundo infinitamente maior. Assim, talvez a morte, que para nós parece o fim, não seja fim nenhum, mas seja um nascimento para uma realidade que agora não conseguimos ainda compreender plenamente. Já pensaram nisso? E não porque nós somos ignorantes, mas porque apenas ainda nos encontramos no ventre deste mundo temporal, deste mundo contingente, deste mundo material. Então, queridos amigos, depois desta nova visão, a dor da perda, essa dor, quando acontece, ela é real. Mas quando falamos da dor da perda, é necessário e nós precisamos de ser verdadeiramente verdadeiros e honestos. Dizer que a alma continua não elimina a dor da separação. Porque a fé não é uma anestesia. E a espiritualidade não é fingir que não dói. E a aceitação não é sorrir quando o nosso coração está partido por dentro. Quando perdemos alguém que amamos, parece que há uma espécie de terremoto interior. Mas o mundo continua. As pessoas continuam a ir ao mercado. O trânsito continua, não para. O pão continua a ser feito e continua a sair quente da padaria ou das máquinas. Alguém reclama porque o café está frio. E nós pensamos, como é possível que o mundo continue se o meu mundo acabou? Essa dor precisa ser respeitada. Queridos amigos, chorar é humano. Sentir saudade é humano. Sentir revolta, confusão, medo, frustração, por vezes até raiva, também podem fazer parte do processo. Então, o problema não é sentir, porque nós somos seres que sentem.
O problema é transformar a dor numa prisão. Ficarmos presos a essa dor. É quando a saudade se transforma em ressentimento. É quando a ausência se transforma num estado de amargura. É quando o amor se transforma numa recusa da vida. É quando começamos a olhar para o Criador, para Deus, como se Ele nos tivesse roubado algo que a nós exclusivamente nos pertencia. Mas será que as pessoas que amamos nos pertencem? Ou as pessoas que amamos foram confiadas a nós por um tempo? Essa pergunta é difícil. Mas quando somos capazes de a fazer e responder honestamente, ela torna-se uma fonte de libertação. É libertadora. E sabem porquê? Porque o amor verdadeiro não é posse. O amor verdadeiro é serviço, é dar. É dar a quem precisa, é dar ao outro, sem esperar nada em troca. É gratidão, é cuidado, é honra, é memória transformada em luz. Quando alguém que amamos parte, o nosso ego normalmente grita: eu perdi. Mas aqui os ensinamentos Baha'is ensinam-nos outra coisa. A alma pode aprender a dizer outra coisa. A alma pode aprender a dizer: eu recebi, eu fui abençoado por esta presença. Eu amei, eu fui amado. E agora eu preciso de transformar esta saudade em algo verdadeiramente belo. Então, queridos amigos, é necessário desconstruir a visão manicaísta da morte. É que muitas vezes olhamos para a morte de forma manicaísta. Isto é, a vida é bem e a morte é mau. Mas, queridos amigos, a realidade é muito mais profunda do que isso. Porque a morte não é o contrário da vida. Não. A morte é o contrário da permanência física. A vida, no seu sentido mais profundo, continua. Hoje, e neste mundo moderno, existe uma profunda dificuldade com esta realidade que estou a apresentar. Exatamente porque vivemos num mundo que nos habituamos a medir tudo. Medimos os batimentos cardíacos, medimos passos no relógio, assim como as calorias. Medimos a produtividade, medimos os seguidores, medimos até, reparem bem, a qualidade do sono, para depois a pessoa acordar ansiosa. Desculpem, porque dormiu mal, segundo o aplicativo. Já se deram conta disto? Mas como é que podemos medir a alma? É que a alma não se pode pôr num laboratório. Como é que podemos medir
a pureza de uma intenção. Como é que podemos medir o amor de uma mãe? Como é que podemos medir o perdão? Aquele perdão que é dado em silêncio. Como é que podemos medir a coragem de alguém que sofre e mesmo assim ela escolhe ser bondosa? A realidade espiritual. A realidade espiritual não cabe numa balança, nem cabe no algoritmo, nem cabe numa base de dados ou numa folha de Excel, nem em qualquer formulação ou fórmula, porque é de uma outra natureza. E talvez por isso o mundo materialista, o que é que faz? Tenta negá-la e cria todos os mecanismos para que nós próprios continuemos a viver incompletos. Porque aquilo que não se consegue controlar, aquilo que não se consegue comprar ou vender, torna-se o quê? Torna-se um incómodo para este tipo de civilização em que nos encontramos. Mas a parte mais verdadeira do ser humano, nunca esteve à venda, nem se compra. A dignidade não está à venda. A bondade não está à venda. A alma, por mais que se queira fazer que a alma não está à venda. Então, é necessário que nós possamos compreender de uma forma mais alargada a relação da morte com o ego. A morte também nos confronta e confronta-nos verdadeiramente com o nosso ego, para além de todas as outras coisas materiais. Mas a morte tem esse papel. E é por isso que o estou a dizer e tento fazê-lo com delicadeza. Muitas vezes, quando nós dizemos não aceito a morte, estamos a dizer não aceito que a minha vontade não seja soberana. Como se eu me quisesse substituir ao papel do Criador, ao papel de Deus. Sim, porque é isso que eu tento fazer. É claro que nós queremos sempre manter perto quem nós amamos. Isso é perfeitamente natural. Isso é profundamente humano. Mas o amor amadurece quando deixa de exigir que a realidade obedeça ao nosso desejo ou à nossa vontade. E, queridos amigos, a morte ensina-nos verdadeiramente sobre a humildade. Ensina-nos que não somos donos da vida. Ensina-nos que nós somos apenas participantes dessa mesma vida. Ensina-nos que o tempo é sagrado, que cada conversa importa, que cada gesto de carinho importa, que cada perdão adiado se torna um peso cada vez mais pesado, que cada abraço que não é dado talvez nunca mais possa ser dado da mesma forma. Queridos amigos, a morte não deve tornar-nos frios, mas sim tornar-nos mais vivos, mais atentos, mais ternos,
mais carinhosos, mais compassivos, mais humildes, mais verdadeiros. Porque a morte pergunta-nos: estás verdadeiramente a amar? Estás a viver a tua vida com propósito? Estás a servir? Estás a alimentar e a cultivar a tua alma? A dar luz à tua alma? Ou estás apenas distraído num processo de acumulação de coisas? Coisas essas que quando partires, que quando voltares à Terra não vais levar para lado nenhum. Conheces alguém que tenha levado para outro mundo a conta bancária? Ou o carro? Ou os títulos? Ninguém leva os móveis da sala. Ainda que, por vezes, eles tenham custado os olhos da cara e, na discussão familiar, criado conflito e gasto muito tempo para escolher. Não, queridos amigos. Nós, quando partirmos deste mundo material, apenas levamos aquilo que nos tornamos, as nossas qualidades e as nossas virtudes. Levamos o amor que cultivamos. Levamos as virtudes que fomos capazes de desenvolver no processo. E levamos a luz que deixamos passar por nós. Então, emerge uma pergunta neste ponto. Como é que podemos alcançar o propósito da vida? Como é que podemos alcançar o propósito da vida? Certamente não é fugindo do mundo. Certamente também não é desprezando o corpo. Nem viver como se a matéria fosse inimiga. Não, porque nós vivemos neste mundo material e precisamos das coisas materiais. O nosso corpo é uma dádiva. A nossa mente é uma dádiva porque nos distingue de todas as outras criaturas. A vida neste mundo é uma graça divina, pois Deus colocou-nos nesta posição privilegiada em relação a todos os outros reinos existentes na Terra. Então, nós temos que ser zelosos com o nosso corpo, aprender a cuidar do nosso corpo, mas precisamos também de aprender a educar a nossa mente. Precisamos de trabalhar, precisamos de construir famílias, construir comunidades, construir amizades, construir projetos, criar cultura, beleza, justiça. Mas tudo isso só acontece quando está iluminado por um centro espiritual. Alcançamos o propósito da vida quando orientamos a nossa existência para o sol da verdade que nos dá energia e os ensinamentos necessários para Deus, para o bem, para o serviço e para aprendermos no processo a desenvolver essas qualidades e virtudes que estão em potência e nos foram dadas dentro de nós. Então, na prática, isto significa tão simples como amar mais do que possuir, servir mais do que aparecer, perdoar mais do que alimentar ressentimentos ou raivas ou invejas, procurar em permanência a verdade, mais do que defender o próprio orgulho ou a vontade de vencer uma discussão, um ponto de vista, um argumento. Construir unidade mais do que vencer qualquer discussão. Cuidar da alma.
Aprender a cuidar da alma com a mesma seriedade com que cuidamos do nosso corpo. Porque se não o fizermos, a nossa realidade fica incompleta. Porque há pessoas que fazem um check-up anual, tomam vitaminas, contam as proteínas, fazem caminhadas, usam protetor solar, mas deixam a alma viver de fast food espiritual. Sabe o que é o fast food espiritual? É o ressentimento, é a comparação, é o medo, é a vaidade e a ansiedade. Queridos amigos, a alma também precisa de alimento, assim como o corpo precisa de alimento, assim como a mente precisa de alimento. E qual é o alimento da alma? É a oração, a meditação, o serviço, a leitura espiritual, o silêncio. Um ato de bondade é alimento. Uma conversa honesta é alimento espiritual. Um pedido de perdão sincero e verdadeiro é alimento espiritual. E aprender a desenvolver um estado de gratidão é um alimento contínuo da nossa alma. E quando a alma é alimentada, quando nós alimentamos a nossa alma, deixamos de viver desequilibrados e a nossa vida começa a ganhar uma nova qualidade. Atenção! A nossa vida não fica necessariamente mais fácil. Mas uma coisa vai acontecer. Ela torna-se verdadeiramente mais significativa. Então, como é que podemos lidar com a morte de quem amamos? Quando alguém querido parte, talvez nós possamos aprender a fazer três movimentos interiores. O primeiro é aprendermos a acolher a dor. Não precisamos fingir força. Sabem, há uma força muito grande quando se é capaz de dizer: eu estou ferido, eu estou com saudade, eu preciso de tempo para lidar com esta dor. A espiritualidade verdadeira não humilha a dor. Não, a espiritualidade verdadeira abraça a dor e direciona, conduz-la para a luz. O segundo movimento é aprender a transformar a saudade em oração. Sabem, a oração não é apenas o ato de pedir. Não, a oração é criar uma ponte. É criar uma ponte da maior força do universo, o amor. Nós podemos orar por quem partiu. Podemos desejar progresso, luz, paz, aproximação de Deus. Podemos continuar a amar sem aprisionar. E o terceiro movimento é aprendermos a honrar a memória de quem partiu pelo meio, através das nossas ações. Se essa pessoa foi generosa, sejamos, pois, nós também mais generosos. Se essa pessoa foi alegre, sejamos nós capazes de espalharmos essa alegria também por todos os que estão à nossa volta. Se essa pessoa foi justa, sejamos capazes de praticar mais justiça nos nossos atos.
E se ela foi amorosa, que nós possamos ser amorosos com todos. Essa é a melhor homenagem àqueles que partiram aos mortos. Não apenas aquela memória que se inscreve na lápide. É uma memória que se transforma numa virtude viva no coração, no nosso coração, que por aqui continuamos até chegado o nosso tempo de partir. Queridos amigos, a saudade torna-se sagrada. A saudade torna-se sagrada quando é capaz de gerar serviço, atos de serviço. Vou terminar este vídeo deixando uma palavra àqueles que estão nesse processo de dor, que se encontram em luto. Se estás a viver uma perda agora, eu quero dizer-te algo com o máximo de respeito. Não tenhas pressa. O luto é um processo que não obedece ao calendário dos outros. Nesse processo vão haver dias bons e dias difíceis. No início, se calhar, mais difíceis do que bons. Haverá momentos em que vais rir e no momento a seguir vais, se calhar, sentir culpa por teres rido. Mas rir não é uma traição. Continuar a viver não é abandonar quem partiu. A alegria que volta não apaga o amor. A alegria que volta honra o amor. Já pensaste nisso? Quem partiu não precisa que tu morras por dentro para que sejas capaz de provar que amastes. O amor verdadeiro cria vida, não pede destruição. Pede, sim, transformação. E dá-te uma série de permissões. Permite-te chorar, permite-te recordar, permite-te pedir ajuda quando caso seja necessário. Permite-te falar. E se a dor se tornar insuportável, se vierem pensamentos de desistir, de desistência, então procura apoio. Fala com alguém. E se for o caso, recorre e pede ajuda profissional. Não precisas de carregar sozinho aquilo que foi feito para ser partilhado. Aquilo que foi feito para ser partilhado com cuidado, com paixão e presença. A vida continua a ter valor. A vida continua a ter valor mesmo quando nós estamos a atravessar um processo de profunda dor. A morte é como uma mestra. Uma mestra, sabem do quê? Da vida. A morte, quando compreendida através da nossa natureza mais elevada espiritualmente, não nos rouba o sentido da vida. Ela revela o sentido da vida. Ela mostra que o tempo é breve, que é coisa que nós queremos, a partir de determinado momento, esquecer, nem nos damos conta. Que o amor é urgente. Que a reconciliação não deve ser adiada. Que a nossa alma
A nossa alma precisa de ser alimentada e cultivada e nutrida, tal qual um jardim. Que não viemos aqui apenas para sobreviver, consumir e desaparecer. Não. Nós viemos aqui, estamos aqui, para aprender a amar, para aprender a praticar o amor. Viemos aqui para aprender a transformar o caráter. Viemos aqui para servir a humanidade, para desenvolver qualidades e virtudes espirituais, para reconhecer a criação, a beleza, a Deus, nos sinais que estão à nossa volta, para fazer deste mundo contribuir para a melhoria do mundo, mesmo quando todas as suas dores transformam esse lugar num lugar um pouco mais iluminado. Então, queridos amigos, a morte pode nos ensinar e ensina-nos que a vida não é posse, a vida é confiança, que a vida não é acumulação, que a vida é desenvolvimento. Não é apenas uma duração, não, é uma direção. E a direção da alma é aquela que nos conecta com a vida. É aquela que nos conecta com o Criador. É aquela que nos conecta com Deus, a fonte de tudo. Então, queridos amigos, vou encerrar com um raio de luz. Talvez a morte seja como o pôr do sol. Para quem está de um lado, parece que a luz desapareceu. Mas para quem está noutro horizonte, a luz está a nascer. Vejam os diferentes fusos horários no planeta. Nós vemos a ausência. Nós, seres humanos, nós vemos a ausência. Deus vê passagem. Nós vemos fim. A alma encontra continuidade. Nós vemos silêncio. Talvez a realidade espiritual escute uma música que ainda não conseguimos ouvir. A vida é breve, sim, a vida é breve, mas a vida não é vazia. A morte é dolorosa, sim, mas não é absurda. Nós, os seres humanos, somos frágeis, sim, mas não somos apenas pó. Porque há em cada um de nós uma realidade que é uma realidade que vem de Deus, que nos conecta com a criação e que se volta para Ele, que se volta para Deus. Uma realidade que jamais envelhece como o nosso corpo envelhece. Uma realidade que não se desfaz como a matéria neste mundo contingente em que nos encontramos. Uma realidade que não pode ser reduzida às emoções e aos sentimentos, ao medo, à aparência ou ao tempo. E talvez viver bem seja isto. Viver bem seja sermos capazes de despertar essa realidade. Polir
o espelho do nosso coração para que possamos refletir essa luz do amor. Servir com esse mesmo amor. Perdoar enquanto é tempo. Agradecer enquanto é tempo. Abraçar enquanto é tempo. E preparar a alma dia após dia para nascer em mundos que agora apenas pressentimos. Queridos amigos, a morte não é o fim do amor. O amor é uma linguagem da alma. E aquilo que pertence à alma jamais pode morrer, como o corpo. Queridos amigos, por isso, quando pensares na morte, não olhes apenas para a terra que vai receber o corpo quando prestamos a última homenagem no enterro. Ser capaz também de olhar para o céu que chama a alma, que é da outra natureza, de uma natureza mais elevada, que nos conecta com a criação. E quando pensares na vida, não a desperdices. Não a desperdices com distrações. Mas tenta fazer da tua vida uma oficina de virtudes. Um jardim de serviço. Uma escola de amor. Uma preparação luminosa. Sabes para onde? Para a eternidade. Porque talvez no fim, a grande pergunta não seja, quanto tempo eu vivi? Mas a grande pergunta pode ser, e talvez seja, que luz eu deixei passar através de mim e que se refletiu em tudo o que está à minha volta durante esta passagem. Queridos amigos, este vídeo foi um pouco mais longo, mas o tema também é um tema fascinante. Espero que tenham gostado. Partilhem o vídeo com outros amigos para que possamos, talvez, quem sabe, termos um propósito de vida mais consentâneo com a verdadeira natureza com que Deus nos criou. Despeço-me com amizade e carinho. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.